Graça e paz, bom dia. Gostaria muito de conversar com vocês sobre perseverança. Lá em Apocalipse 2, capítulo 2, o Senhor falando à igreja de Éfeso, ele escreve: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Uma outra característica muito apreciada e reconhecida pelo Senhor na igreja de Éfeso era a perseverança. Perseverança em continuar fazendo as coisas que faziam. Perseverança na fidelidade da doutrina. Já naqueles dias, os primeiros erros doutrinários, as primeiras heresias já começavam a surgir. Os primeiros movimentos, os primeiros modismos e algumas ideias estranhas já surgiram no seio da igreja. O apóstolo Paulo já havia advertido aquela igreja quando ele chamou os presbíteros de Éfeso e conversou com eles. Lá em Atos capítulo 20, de 28 a 31, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão alguns homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso vigiem, lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia e com lágrimas. É que o apóstolo Paulo estava falando à igreja lá de Éfeso, aos presbíteros, que iriam surgir já erros doutrinários e que pessoas ensinariam falsas ideias. E uma coisa muito interessante é que o Senhor logo depois estava conversando com essa ideia, estava apreciando a fidelidade, estava a perseverança desta igreja. No versículo 3 o Senhor fala o seguinte, continua falando sobre a perseverança dessa igreja, admirando a perseverança. Quando disse: tens perseverança, eu vejo a sua perseverança, eu vejo que você sofreu pelo meu nome com paciência, sem desistir, suportando sofrimentos por causa do meu nome, e que você não tem desfalecido. Olha que coisa interessante, algumas versões no lugar de perseverança traz a palavra paciência. E só que essa paciência aqui não é uma paciência passiva ante o sofrimento. Não é. Não é um encolhimento natural que toda pessoa tem diante da luta que ela acha que é maior do que ela. Mas é uma resistência enquanto continua trabalhando mesmo em frente às perseguições e mesmo sob forte pressão. É a capacidade de se manter fiel e constante mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Sim, a perseverança é isso, é esta paciência de se manter firme mesmo diante do sofrimento e não desistir da fé. A igreja lutava contra os problemas internos, que era conflito dentro da própria comunidade, e os problemas externos, que eram as perseguições que vinham de fora, daquela sociedade, do Império Romano. Cada crente lutava bravamente também contra os conflitos internos. Não só a igreja lutava como igreja com os conflitos internos e externos, mas também cada crente lutava contra as suas dificuldades, empecilhos e tentações pessoais. E as perseguições externas que eram impostas por uma sociedade incrédula daquela época. Cada crente lutava contra os conflitos internos e contra os conflitos externos, contra as dificuldades internas e externas. Para aqueles crentes, para aquela igreja, o importante era, na verdade, permanecer fiéis ao nome do Senhor. Não iriam parar, persistiriam mesmo em face das dificuldades, da dor e do sofrimento. Que lição para nós hoje! Que rico ensinamento para todos nós! Quantos hoje estão com dificuldade de perseverar? De ter paciência diante do sofrimento enquanto caminham com o Senhor? Quantas pessoas perderam a paciência, mas foi com a igreja? Perderam a paciência, mas foi com a fé? Ó Senhor, nos ajude, é a minha oração.
nos ajude a nos mantermos fiéis à sã doutrina, nos mantermos fiéis ao nome do Senhor, à bandeira da fé evangélica que o Senhor entregou para a igreja. Senhor, nos dê a disposição, Senhor, a capacidade de permanecer firme diante de todas as lutas e diante de todas as dificuldades. É o que te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor veja em nós o que o Senhor viu na igreja de Éfeso, perseverança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.